Saúdo a todos com a paz do Senhor. No programa de hoje nós queremos falar sobre um homem que tem um nome que significa honrado por Deus ou honrando Deus. Esse homem é Timóteo, para quem Paulo escreveu 2 cartas. Ele é conhecido no meio de muitos cristãos como Timóteo de Éfeso. E Timóteo é mencionado na Bíblia pela primeira vez durante a segunda visita de Paulo a Listra, na Anatólia, como sendo um discípulo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Então é apresentado, Lucas nos apresenta Timóteo como, primeiro, um discípulo, segundo, filho de uma judia crente, e terceiro, mas de pai grego. Está lá lá no livro de Atos, capítulo 16, versículo 1. Eu vou ler para vocês e vai aparecer aí na tela. Chegou também a Derbe e a Listra. Achava-se ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. O versículo 2 do capítulo 16 de Atos dos Apóstolos diz que os irmãos de Listra, ou seja, o pessoal que era da igreja cristã, que frequentava as casas nos cultos familiares, tanto os irmãos de Listra como de Icônio davam bom testemunho dele. Atos 16, versículo 2. Então eu imagino Paulo chegando na igreja lá de Listra e os irmãos dizendo: você já conhece Timóteo? Timóteo é um jovem, é tímido e ele tem problemas de doenças estomacais, mas ele, apesar de jovem, apesar da sua timidez, apesar de sua doença, ele tem um bom testemunho. Ele é um crente de verdade. Ele estuda a palavra de Deus. E ele foi educado pela sua mãe Eunice e sua avó Lóide, que são 2 mulheres com grande piedade e de muita fé. Você já imaginou, se você for lembrado pelos irmãos da sua igreja como um homem igual a Timóteo, um homem que dá um bom testemunho da sua fé, um homem que é esforçado para fazer a vontade de Deus, um homem que tem sonho no seu coração de fazer mais e mais a obra de Deus? Eu acho que qualquer um de nós, como cristão, gostaríamos de ser reconhecidos como os irmãos de Listra e Icônio conheciam Timóteo. Eles davam um bom testemunho dele. E aqui nós vemos, no versículo 1, nós vemos que as mães de Timóteo eram judias, mas judias convertidas. Enquanto que o pai de Timóteo era grego. E não sabemos se ele seguia algum tipo de religião. Mas o fato é que a mãe e a avó de Timóteo, eles exerceram grande influência na vida de Timóteo. E por isso nós vemos o quanto uma mãe cristã, temente a Deus, piedosa e cheia de fé, é capaz de influenciar o seu filho para todo sempre. É a palavra de Deus que ainda quando velho não se esquecerá dos ensinamentos da sua mãe e, no caso de Timóteo, também dos ensinamentos da sua avó. Que você seja um homem, e eu espero ser também um homem cristão, cujo testemunho, bom testemunho, a igreja fale muito bem, eu seja conhecido pelo meu bom testemunho. E lá no versículo 3, capítulo 16, versículo 3 de Atos dos Apóstolos, que é a apresentação de Timóteo, é onde Timóteo é mencionado pela primeira vez, lá está escrito: Paulo, querendo levá-lo na viagem, circuncidou por causa dos judeus que viviam naquela região, pois todos sabiam que seu pai era grego. Primeira coisa que a gente vê, Paulo reconheceu naquele homem, menino, naquele jovem, como um cristão que dava um bom testemunho. Não só porque falaram para ele que ele dava um bom testemunho, mas porque Paulo via o caráter daquele rapaz. Paulo via o esforço daquele rapaz em fazer a vontade de Deus e em pregar o Evangelho. Paulo via que aquele rapaz era um rapaz estudioso, querendo aprender cada vez mais. E por isso Paulo resolveu levá-lo na viagem. Paulo queria
a companhia de Timóteo como naquela viagem missionária. E o desejo de Paulo era ensiná-lo cada vez mais, não mais atrás de livros e de pesquisa, mas agora de uma maneira prática. Paulo querendo levá-lo na viagem. Mas havia uma coisa que impedia que Timóteo fosse com Paulo. Timóteo era judeu, mas possivelmente seu pai, que era grego, não deixou que ele fosse circuncidado. E Paulo queria que Timóteo pregasse aos judeus. Se Timóteo fosse pregar aos judeus, e os judeus soubessem que ele não era judeu de verdade, porque faltava a circuncisão, ia trazer uma série de inconveniências. Eles não queriam ouvir Timóteo. Então, por conveniência, não era por causa da lei, mas por conveniência, Paulo sempre pregou que a lei não era para os cristãos. Conveniência, por causa dos judeus, olha o que diz o versículo 3. Por causa dos judeus, não foi por causa da lei de Moisés, mas por causa dos judeus, para eles não ficarem escandalizados com Timóteo. Os judeus que viviam naquela região, Paulo circuncidou a Timóteo, pois todos sabiam que seu pai era grego. Os judeus não queriam ouvir um grego, os judeus iriam querer ouvir um judeu que se converteu e agora está dizendo que Jesus é o Messias que eles estavam esperando. E ele, como judeu, a sua pregação teria maior credibilidade entre os judeus. Paulo, ele nos fala sobre a circuncisão. Lá em 1 Coríntios 7, versículo 19, diz assim: a circuncisão é nada. Presta atenção. Para Paulo, a circuncisão é nada. E o que diz mais? E a incircuncisão nada é, mas sim a observância dos mandamentos de Deus. Então, para Paulo, a circuncisão, obrigar o gentio a ser circuncidado, era obrigar o gentio a fazer algo que não ia afetar em nada a sua vida espiritual. Numa outra carta de Paulo, desta vez aos Gálatas, capítulo 5, versículo 6, diz assim: porque em Jesus Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim a fé que opera pelo amor. O que é que tem valor perante Deus? Segundo Paulo, aí em Gálatas 5:6, a fé. E a fé é operada pelo amor. A palavra de Deus diz que nós não somos salvos por qualquer tipo de obra. Nós somos salvos pela fé. E pela fé em Cristo Jesus. Pela fé no amor que nós vamos ter por Cristo Jesus. Pela fé que nos orienta, que nos faz caminhar cada dia nos caminhos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Na doutrina dos apóstolos. Obedecendo o que a palavra de Deus nos manda fazer. E não os homens fazer. Paulo está dizendo bem claro aqui. Porque em Jesus Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim a fé que opera pelo amor. E lá em Gálatas 6,15 diz assim: porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. O ser uma nova criatura. A palavra de Deus diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas as coisas velhas ficaram para trás e tudo se fez novo. Uma pessoa que é uma nova criatura, que nasceu de novo da água e do Espírito, pela fé em Jesus Cristo, ela se torna uma nova criatura. O seu pecado foi lançado no mar do esquecimento, ficou para trás. Agora é caminhar para frente, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Muitas pessoas dizem que não se pode criar uma doutrina baseada num só versículo, mas eu estou falando aqui de 3 versículos. 1 Coríntios 7,19. A circuncisão é nada, e a incircuncisão nada é,
mas sim a observância dos mandamentos de Deus. Não é a circuncisão ou a incircuncisão que nos vai levar à presença de Deus. Quem nos leva à presença de Deus é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não é a circuncisão ou a incircuncisão que leva alguém a Deus, mas sim nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então já deu o primeiro versículo, passagem bíblica, 1 Coríntios 7,19. E a segunda passagem, Gálatas 5,6. Porque em Jesus Cristo nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim a fé que opera pelo amor. E a terceira passagem bíblica, porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. Nós já mostramos para você as três passagens bíblicas. Agora você pode acreditar, porque está na Bíblia, e são 3 vezes dando a mesma mensagem, a mesma doutrina. Quero dizer para você que a partir daquele dia, Paulo se tornou um companheiro de Timóteo, ou vice-versa. Timóteo se comportou como um verdadeiro filho na fé de Paulo, obedecendo a Paulo, vendo o que Paulo fazia e sendo um aluno, daqueles alunos esforçado para ser igual ao seu mestre, e cuidava de Paulo como uma pessoa mais velha e que necessitava de cuidado. E por isso lá em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 2, Paulo diz assim acerca de Timóteo: a Timóteo, meu verdadeiro filho, na fé, graça, misericórdia e paz, da parte de nosso Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Aí nasceu uma verdadeira amizade, uma amizade que nunca acabou, uma amizade que só terminou quando Paulo morreu, lá em Roma. Uma amizade de um filho e de um pai. E nós vemos aqui que Paulo de Tarso, ele foi um grande apóstolo, que teve como companheiro fiel Timóteo, que esteve sempre presente com ele. Toda vez que havia necessidade de Paulo ser atendido por alguém, lá estava Timóteo, à sua disposição. Eu quero orar por você, meu amigo, que está nos escutando agora, que precisa de uma amizade verdadeira. Uma amizade verdadeira como havia amizade entre Paulo e Timóteo. Uma amizade que está acima das circunstâncias. Uma amizade, um amigo com quem você pode contar a toda hora. E eu tenho um amigo para apresentar a você. Um amigo mais fiel do que Timóteo e Paulo. Um amigo mais fiel do que Jonatas e Davi. Um amigo mais fiel do que Moisés e Josué. Um amigo que estará sempre do teu lado. Conta essa história que um homem, ele tinha vários amigos. E um desses amigos lhe deu a mão e lhe deu grandes instruções. Mas uma hora esse amigo o abandonou. Esteve um outro amigo. E esse amigo lhe deu glórias, lhe deu fama, mas chegou um momento que esse amigo o abandonou. Todos o abandonaram. E na hora da morte, teve um amigo que não o abandonou. Esse amigo foi nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nunca nos abandona. E ele diz assim: já não vos chamo de servos, mas chamo de amigo. Um amigo que a gente pode confiar. Um amigo que conhece as nossas fraquezas, os nossos erros, está sempre pronto para nos ajudar. Esse amigo não nos acompanha só durante a vida, mas após a morte, ele estará para sempre conosco. E eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nós precisamos de amigos, como Timóteo era amigo de Paulo. E temos um amigo mais verdadeiro, que é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele morreu na cruz
por amor de nós. Ele nos amou de tal maneira a ponto de chegar ao sacrifício. E por isso eu quero orar por você, que ainda não tem esse amigo na sua vida. Pai Celestial, te agradeço, Senhor, porque, Senhor amado, a Bíblia nos dá um exemplo de muito bons amigos, a ponto de Paulo dizer que Timóteo era seu verdadeiro filho na fé, um filho verdadeiro, um filho de verdade, um amigo de verdade. Ó Senhor amado, mas nós temos pessoas aqui nos escutando agora, que não sabem a quem chamar de amigo. E por isso, nessa oportunidade, eu quero apresentá-lo Jesus como o amigo verdadeiro. Aquele que quer ser nosso amigo, nos acompanhar nessa vida. E vai nos acompanhar também na vida futura, após a morte. Não nos resta mais amigo nenhum, só Jesus. E quem tem esse amigo, vai ter um amigo para todo sempre, na eternidade. Ó Senhor amado, te pedimos bênçãos sobre aqueles que, Senhor amado, assinaram como inscrito no nosso canal. Te pedimos também bênçãos sobre aqueles que acharam muito legal a nossa mensagem, Senhor amado. Ó Senhor bendito, que cada um dos nossos amigos que estamos ganhando hoje possa se inscrever também, a fim de prestigiar esse canal que prega e que zela pela boa doutrina da Bíblia Sagrada. Seja conosco em tudo, meu Pai, em nome de Jesus. Amém.